Quem poderia fazer mal a uma senhora tão simpática e amada por todos? Neste vídeo você conhecerá um mistério sobre o que aconteceu com a senhora Dorothy. Você está no canal Narrando Casos, e se você gosta de vídeos de casos criminais, mistérios e histórias reais, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos. Combinado? Recado dado, agora vamos ao caso. Dorothy Letchworth era a filha mais velha de 9 filhos. Quando seus pais tinham que trabalhar, ela ajudava a cuidar dos irmãos mais novos. Dorothy chegou até mesmo a criar o sobrinho, quando a sua irmã não conseguia cuidar dele. A Dorothy foi descrita como sendo uma senhora muito divertida e que gostava muito de ir à igreja. Na verdade, ir para a igreja era uma de suas atividades favoritas. Ela ensinava na escola dominical e cantava no coro. Ela era muito conhecida e estimada na pequena cidade onde ela vivia, em Georgiana, no Alabama. Mas em 14 de novembro de 2012, uma amiga conhecida de Dorothy foi até a sua residência para juntas estudarem a Bíblia. Era por volta das 7h15 da manhã. Mas a Dorothy não atendeu a porta. A amiga percebeu que a porta estava ligeiramente aberta e então ela entrou. Ela encontrou a Dorothy deitada no chão do seu quarto, vestindo apenas o roupão de banho. Havia sinais de corte na sua garganta e mais tarde a polícia descobriu que havia sinais de abuso. Infelizmente, Dorothy já estava sem vida. Dorothy tinha 72 anos quando tudo aconteceu. Não houve entrada forçada na casa, mas a polícia encontrou alguns itens estranhos na casa. A bolsa de Dorothy havia sido jogada fora e nenhum dinheiro ou cartão de crédito foi encontrado. Foi descoberto que um pedaço de edredom da cama havia sido cortado e um bilhete dizia: "Eu precisava do meu dinheiro". As investigações iniciaram. E quando a polícia conversou com os amigos e os familiares de Dorothy, todos disseram que ela tinha uma renda fixa e que ela não costumava trabalhar fazendo renda extra. Então a polícia começou a investigar, vasculhar a área, conversando com possíveis testemunhas. Vários vizinhos que conheciam muito bem a Dorothy disseram à polícia que eles notaram que a luz da casa de Dorothy estava acesa em um horário incomum e que a porta estava ligeiramente aberta. Um outro vizinho destacou que seria interessante examinar uma casa que pertencia a um homem chamado Ed. Segundo ele, essa casa era conhecida por estar envolvida em atividades ilegais. A polícia conhecia o Ed muito bem. Houve vários telefonemas para sua casa, devido a brigas e outras atividades ilegais. Ed foi questionado e descobriu-se que ele não estava em casa no momento em que tudo aconteceu com Dorothy. Ele tinha estado em Montgomery, no Alabama, com a sua namorada. O seu álibi foi confirmado, pois eles tinham tirado fotos provando o seu real paradeiro. A polícia conversou com a família de Dorothy, que deram a eles um outro suspeito em potencial. Tratava-se de um faz-tudo chamado Sean McFlynn. Sean morava 2 casas abaixo de Dorothy e costumava fazer serviços de jardinagem para ela. No entanto, antes que a polícia investigasse ao Sean,
eles descobriram que o sobrinho de Dorothy, chamado Frederick, havia se envolvido a um ataque a um dos membros da família no ano anterior. Quando a família descobriu que a polícia estava investigando Frederick, eles revelaram que ele não tinha nada a ver com isso, porque, na verdade, ele estava na prisão no dia em que tudo havia acontecido com Dorothy. E ainda completaram que a Dorothy com esse sobrinho nunca tiveram problemas no passado. Dorothy foi enterrada em 20 de novembro de 2012 e a polícia ainda estava lutando para encontrar o criminoso. Em 21 de novembro de 2012, a polícia recebeu uma denúncia de uma das vizinhas de Dorothy. Essa vizinha havia encontrado uma faca e a polícia acreditava que poderia ser a arma do crime. Esse objeto foi levado para análise e no dia 10 de dezembro os resultados chegaram. Não havia sido o objeto que teria tirado a vida de Dorothy. Então a polícia se viu num beco sem saída. Não haviam mais suspeitos e nenhuma pista para investigar. Visto isto, eles resolveram então ir conversar com Schwan. Schwan foi descrito como um homem lento e que tinha dificuldades de aprendizagem. Ele morava com a sua mãe. Assim que os policiais chegaram lá, a mãe dele disse que a Dorothy era grande amiga do seu filho e não se opôs que a polícia fizesse uma busca em sua casa. Durante a busca, a polícia encontrou uma camisa de trabalho do Schwan com manchas que pareciam ser de sangue. O Schwan permitiu que a polícia levasse a camisa dele para fazerem um teste. No dia 13 de dezembro, a polícia recebeu a informação de que eles estavam aguardando. As manchas na camisa eram, na verdade, sangue mesmo. E o DNA era compatível com o de Dorothy. Schwan foi levado imediatamente para um interrogatório. A polícia disse que não tinha muitas evidências nesse caso, mas eles esperavam que o Schwan confessasse. Durante o interrogatório, o Schwan disse à polícia que ele não tirou a vida da Dorothy, pois no momento em que tudo aconteceu, ele estaria na casa do seu pai. Os investigadores perguntaram então se ele poderia fazer o teste do polígrafo. Ele disse que não, mas perguntou se poderia escrever um bilhete para o pai. Então a polícia concordou e disse que entregaria o bilhete que ele fizesse ao seu pai. Mas em vez disso, eles levaram aquele bilhete para um especialista em caligrafia, para comparar aquela letra dele com a nota que foi encontrada no dia em que tudo aconteceu. Lembram aquele bilhete em que dizia eu precisava de dinheiro? Pois bem, dia 15 de dezembro chegou o resultado, e a caligrafia era compatível com a de Schwan. Então, ele decidiu contar tudo. Por fim, ele disse para a polícia que naquele dia 14 de novembro, ele teria sim ido até a casa de Dorothy, porque ele havia feito alguns serviços para ela e ela estava lhe devendo dinheiro. Mas naquele dia, a Dorothy disse que não tinha dinheiro. Então ele ficou com raiva. Ela lhe deu um tapa e ele puxou uma faca. Mas aí então ele disse que não se lembrava de mais nada porque ele desmaiou. Apesar de tudo, demorou vários anos para que o caso de Dorothy fosse levado à justiça. O juiz, em seu julgamento, decidiu que Schwan não era elegível para a pena de morte, porque ele não sabia o que estava fazendo no dia em que tudo aconteceu. Dizem que o seu QI está em torno de 53. Em 16 de agosto de 2015, Schwan McClain se declarou culpado de assassinato e abuso. Ele foi condenado a 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua. A polícia não acredita que a real motivação fosse financeira, mas sim que ele já premeditava ter um contato mais íntimo com ela e talvez pudesse ter sido rejeitado e por isso ficou com raiva.
Joan tentou apelar da sua condenação, mas em 2016 ela foi mantida pelo Tribunal de Apelações Criminais do Alabama. Você acredita que pelo fato dele ter um QI abaixo da média, isso seria motivo para justificar tirar a vida de outra pessoa? E se a real motivação dele realmente fosse financeira, por que ele teria violado? Você acredita que a punição dele foi justa? Escreva sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.